Olá amigos, tudo bem? Ricardo da empresa do Campo Agrícola, hoje com vocês com o assunto Capiaçu. Bom, primeiramente quero agradecer a todos que participam do nosso canal, pelos comentários, pelas suas dúvidas, porque a gente quer ajudar vocês. Então, falando em ajuda, vou falar para vocês o seguinte: os nossos vídeos são vídeos técnicos, então se você quer aprender sobre um assunto, entendeu? Fique conosco, porque a gente trabalha de uma forma muito profunda nos nossos assuntos e de uma forma muito verdadeira, baseada na ciência, baseada em estudos, baseado no que é verdade. A gente trabalha com mitos. Ninguém vem aqui no nosso canal falar coisa que a gente acha. A gente fala coisas que a gente tem comprovação científica. Então o capiaçu é um assunto novo, tem muita especulação, tem muita conversa por aí e pouco fato. Hoje eu vou trazer para vocês fatos. Para a gente falar de capiaçu, primeiramente a gente tem que entender um pouquinho de matemática, né? Capiaçu realmente vale a pena? Todo mundo diz que é bom, todo mundo está plantando, realmente é o boom do momento? Bom, a resposta é sim e também não. Por quê? Primeiro, capiaçu produz uma massa muito grande, tá? Muita massa, muito volumoso. Então chegamos aí em alguns lugares, em algumas situações, a 300 toneladas por ano. É um número alto. Muita gente atinge esse número, tem gente que vai atingir 200 toneladas. Então os números são altos e as pessoas às vezes se impressionam por números, mas vamos falar mais a fundo o que são esses números. Então, para entender o capiaçu, temos que entender um pouquinho sobre o antecessor que a gente usava até ontem para silagem na maioria das propriedades, milho. Milho é o mais utilizado e o mais conhecido. O milho tem a característica anual de produzir uma tonelagem aí entre 40 nas piores situações, com 2 safras, e 100 toneladas com 2 safras no melhor solo, no melhor clima. Então nós temos, de um lado, 40 a 100, de outro lado, de 150 a 300 toneladas do capiaçu. O número é alto, né? É bastante vantagem. Mas será que é vantagem? Bom, vamos entender então um pouquinho de matéria seca. O que é matéria seca? Matéria seca, quando eu pego o pé e eu faço uma silagem, eu tenho um X% de água e um X% de matéria, por isso que é matéria seca. Ou seja, o que realmente daqui é substância, o que realmente daqui é proteína, é nutriente, é carboidrato, o que tem aqui, né, no capiaçu? Capiaçu tem em torno de 20% na maturidade certa, 20% de matéria seca. Quando a gente fala de milho, tá, nós vamos ter uma matéria seca de 30 a 35, ou seja, vai sobrar muito mais produto do que água. Então eu já tenho uma matemática que não acompanha muito bem, tá? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. O que é importante? Quanta matéria seca, quantas toneladas de matéria seca eu vou entregar para o animal com milho e com capiaçu, tá? A matéria seca do milho se situa mais ou menos, tá, em 22 toneladas por hectare ano, tá? 22 toneladas por hectare ano. A matéria seca do capiaçu, ela chega a 50 toneladas ano, tá? 50 toneladas ano por hectare, tá? Então aí nós temos matéria seca do milho menor do que a matéria seca do capiaçu, tá? Isso no mesmo espaço de lugar. Por outro lado, nós temos a proteína, tá? Proteína bruta. Proteína é o mais importante de uma silagem? Não, a proteína não é o mais importante. Ela é uma das características da silagem. O mais importante é carboidrato, açúcares, tem vários itens que a gente tem que pensar em alimentação bovina, tá? Então a proteína bruta do milho fica em torno de 7 a 8%. A proteína bruta do capiaçu, 9%. Capiaçu ganhou aqui a questão de produtividade. O que muda nesses dois itens, milho e capiaçu? Muda que muita gente não entende. Se eu dava 20 quilos de milho, silagem de milho por dia para uma cabeça de animal, o capiaçu eu preciso dar 35, 40, praticamente o dobro, né, por dia por animal. Por quê? Porque eu tenho muito mais água aqui do que água ali. Então o animal vai aproveitar, ele precisa aproveitar matéria seca. A água apenas é um ingrediente que está aqui dentro. O milho a mesma coisa. O milho eu dou 20 quilos e aqui eu vou dar 35, 40. Então eu preciso mais quantidade. Por outro lado, nós temos que entender o custo.
Produzir milho é caro, a semente é cara, você tem todo um processo para manter durante o ano sobre várias pragas, você tem a colheita, você tem um monte de coisas que vão te agregar um certo custo para produzir. O capiaçu tem um custo bem menor de produção. Vantagem do capiaçu: seca, ele resiste bem, geada, ele resiste bem. Então, assim, as variações climáticas para o capiaçu são tranquilas, ele suporta de boa, ele só vai dar uma diminuição do crescimento. O milho não, o milho vai ser afetado diretamente, vai desenvolver menos, vai produzir menos, vai ter um monte de consequências que vai te trazer nisso. Então é importante entender um pouquinho essas matemáticas. Bom, amigos, então se o capiaçu ele me traz mais matéria, né, mais quantidade, com um pouco menos de qualidade, eu tenho que agregar mais para o meu animal, aí vem a segunda pergunta que muita gente me pergunta: capiaçu é um alimento completo? Não, capiaçu não é um alimento completo. Milho é um alimento completo? Mais ou menos, não é nem tão completo e nem não completo. Tem gente que só usa milho e tem ótimos resultados, mas tem que ver a qualidade da silagem de milho. Sempre vai valer matéria seca e quantidade de proteína. Então vamos lá, capiaçu, tá? Eu tenho uma alta incidência de água. Se eu tenho uma alta incidência de água, eu preciso transformar isso aqui numa matéria seca mais alta. Então a pergunta que muita gente fala: tem que usar inoculante? Bom, inoculante é fato, você tem que usar inoculante sempre que tiver alguma coisa que não produz semente. Tá? Até num outro vídeo eu falei que capiaçu dava semente, mas estava falando de flor, tá? Foi um erro de expressão. Capiaçu dá flor e não semente. Então, todo capim que não dá semente, eu preciso agregar valor para ele. Hoje nós temos, por exemplo, fubá. Fubá vai ter 90% de matéria seca, 88%, 90% de matéria seca. O que acontece? Eu aumento muito a matéria seca quando eu levo aqui para o capiaçu. Um exemplo: se eu colocar 10% de fubá aqui, né, que é milho quebrado, quirela, xerém, cada lugar vai ter um nome. 10% vai elevar a matéria seca de 20 para 40. Veja bem que nós vamos ter um aproveitamento alimentar muito maior. Então, quando eu falo em colocar milho quebrado, fubá, dentro da silagem de capiaçu, eu falo para aumentar a matéria seca, aumentar a proteína e levar para o capiaçu coisas que ele não tem. Açúcares que estão no milho presentes, ele vai levar amido que está no milho presente, ele vai levar muito carboidrato, então ele vai trazer uma agregação para fazer o alimento ficar completo para o seu animal. Então, para você ter um alimento mais completo, você faz a silagem já pronta, completa. Ou você vai tratar puro capiaçu e vai ter que dar concentrado, vai ter que agregar outros produtos que são muito caros. Então é melhor trabalhar no alimento pronto aqui na hora de fazer silagem. Quero explicar para vocês uma coisa que eu já expliquei em outros vídeos, mas hoje eu vou aprofundar um pouquinho, tá? Quem vem para um vídeo assistir uma parte técnica, né, tem que entender às vezes que nós temos duas formas de aprender na vida. Ou a gente aprende estudando, tá? Eu estudo todo dia para trazer para vocês o melhor conhecimento e me leva tempo, tá? Então o produtor rural também, ele tem dois caminhos na sua vida. Ou ele estuda, ele assiste vídeo, ele vai participar de seminário, ele vai para a internet pesquisar os seus assuntos, isso leva tempo, tá? E tempo é dinheiro. Ou ele aprende na tentativa e erro. A tentativa e erro é muito mais caro. Você vai plantar, você vai errar uma vez, duas vezes, três vezes até acertar. Você vai ter um prejuízo muito grande. Então ainda o conhecimento, o estudo, buscar informação é muito mais barato e muito mais rápido para você acertar. Então o nosso vídeo não é curto, nossos assuntos são muito longos e mesmo assim fica muita dúvida e muita coisa que a gente não consegue colocar. Senão a gente ficaria um dia inteiro de campo aqui falando sobre um assunto só e a gente não esgotaria tudo daquele assunto. Então vamos lá. Na matemática, ainda para encerrar o assunto de matemática. Então na matemática eu tenho que entender que o capiaçu é ótimo, mas ele precisa respeitar a quantidade, aumentar a quantidade para o gado, aumentar a qualidade dele, acrescentando algum tipo de grão, tá? Por exemplo, um dos grãos que dá o melhor resultado é a casca de soja, né? Talvez na sua região não tem, talvez na tua região vai ter farelo de trigo, vai ter resto da indústria de arroz, você vai ter vários tipos de grãos que você vai ter acesso para enriquecer a tua silagem de capiaçu. Mas se você tem acesso, a casca de soja hoje é o que é mais barato e o que traz o melhor resultado, melhor que milho ainda, né? Ela traz um aumento da proteína maior que o milho, um aumento da matéria seca melhor que o próprio fubá. Então,
na matemática, sempre entender que você precisa agregar para você lá no final, no coxo, ter o melhor resultado. Então vamos lá. Hoje a gente vai tratar então de alguns assuntos, menos plantio, que eu vou tratar em outro vídeo, plantar, como planta, como é que faz muda, essa questão toda a gente vai trabalhar em outro vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como é que o capiaçu se desenvolve, o que é brota, o que é rebrota, idade que precisa para cortar, se pode cortar com trator ou não, que no outro vídeo eu disse que não podia, porque tem que ser bem explicado. Então se eu não explicar bem, eu prefiro não levar a pessoa a erro. Vamos lá. Questionam e não entendem um pouquinho alguns termos que a gente usa no capiaçu, que é a idade, brota, plantio, entendeu? Como funciona? Primeiro, todos os manuais, tudo que você ouve, sempre usa o termo de rebrota. Por que é rebrota? Porque significa que esse tempo se dá entre o primeiro corte e a rebrota. Então a gente nunca considera uma roça de capiaçu no primeiro ano, no primeiro plantio, com aquele tempo de 110, 120, 90 dias. Aquele tempo que se fala muito aí pela internet, ele não vale para o plantio inicial. Aqui eu tenho uma toceira de plantio inicial, vou mostrar para vocês alguns detalhes, tá? Dentro da toceira eu tenho, ó, uma rebrota, tá? Ó, isso aqui é do plantio ainda, ó, tá? Veja que ele caiu no chão, tá? Aqui é do plantio inicial, veja que ele brotou todo ao redor aqui, ó, porque não foi colhido. Ó, rebrota. Aqui no meio, ó, mais um que é do plantio antigo, tá? Então essa aqui é uma toceira de plantio. Ela vai ser uma toceira que vai obedecer prazo com rebrota a partir do momento que eu cortar, e ela vai rebrotar todos os brotes uniformes ao mesmo tempo. Aí ela tem um tempo de rebrota. Assim ela tem matéria seca aqui baixa, matéria seca aqui alta, então ela tem um misto muito grande aqui. E ela não consegue me dar um prazo, uma data apenas pelo número. Então é importante entender que quando a gente fala em idade, tantos dias, a gente está falando de rebrota e não do plantio inicial, tá? Agora eu vou explicar para vocês os erros do plantio inicial. Essa roça aqui, nessa toceira, esse plantio foi feito em novembro de 2019. Significa que tem aí quase um ano e meio, tá? Isso não é 120 dias, tá? Isso não é 110 dias, é um ano e meio. Então o que nós temos aqui na toceira? Claro que essa toceira passou pela seca, passou pela geada aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui nós temos, por exemplo, um galho que com o tempo ele caiu. O que ele fez? Ele enraizou. Veja que aqui eu já tenho brotação vindo do solo fora da toceira. Isso aqui jamais pode acontecer se você quer colher a sua silagem com o trator. Não tem como, porque daí o teu trator vai pegar aqui, vai pegar, e você tem que manter a toceira na toceira. Então sempre cuide para não cair. Quando começar a cair no chão, tem que levantar. Você fez a limpeza do inso, faça a limpeza também dos galhos que estão caídos, não podem ficar no chão. Nessa toceira também, vocês vão observar aqui embaixo, eu tenho, ó, um galho bem velho, tá? Ele deve estar aqui mais ou menos com 160, 180 dias, tá? E aqui eu tenho um bem mais novo, bem mais jovem, tá? Aqui eu tenho um outro pouquinho mais velho. Então eu tenho várias idades aqui. Por que eu tenho várias idades na mesma toceira? Porque eu não cortei. Então isso aqui é plantio, não é rebrota, tá? O que nós temos aqui? Dá para aproveitar? Dá para aproveitar sem problema. Você vai cortar tudo isso aqui e fazer silagem. Mas você tem que olhar para ela e mais ou menos e ter uma noção. Eu tenho matéria seca bastante aqui, eu tenho muita umidade aqui, né? Então o conjunto todo me permite eu cortar isso aqui e fazer silagem, né? E vou ter mais ou menos 20, 22% de matéria seca aqui, sem problema algum. Tá? Mas isso aqui não tem só 120 dias, não tem só 110 dias. Isso aqui é uma toceira velha, que foi plantada. Quando eu corto a toceira e deixo ela brotar, eu vou ter uma outra situação que eu estou mostrando para vocês agora. Pouco diferente, né? Essa toceira aqui é uma rebrota, é o que se fala nos manuais técnicos da Embrapa, o que se fala no termo técnico todos os dias, rebrota. É uma rebrota com 120 dias. Observe que ela atinge 4 metros de altura, tá? Aproximadamente é o tempo que tu vai atingir com 110, 120 dias, de acordo com a chuva, de acordo com o clima.
tá? Observe que todas as brotações são iguais, tá? Você tem tudo igual aqui, ó, tá? Tem um que outro pezinho aqui que talvez brotou uma semana, 2 antes, que tem alguma folha seca, mas a brotação dela, no geral, é normal, ó. Em toda a toceira eu tenho um brote fora do padrão, um brotezinho fora do padrão, tá? Ela tá num aspecto que a gente julga como toceira pronta para corte, tá? Atingiu 4 metros, já passou de 110 dias, tá? Corte para silagem, que é diferente de corte para tratar no coxo, tá? Mas a gente tem que observar algumas coisas para fazer esse corte. Por isso que a gente falou lá atrás, quando começou um assunto pequeno sobre capiaçu, falei para vocês que não dava para cortar com trator. Por quê? Porque é um assunto complexo, tem que entender algumas coisas aqui que são bastante fundamentais. Para cortar tratorizado, eu tenho que plantar de uma forma para trator, tá? É um pouco mais espaçado. Vou falar no vídeo de plantio de capiaçu, onde eu vou tratar de muda, gema, vou tratar de todos os assuntos relacionados a plantio, tá? Desde a escolha da gema, até plantar no copo ou não, até o replantio, tudo vou explicar para vocês no vídeo de plantio de capiaçu. Hoje nós vamos falar da silagem, ponto para silagem. Então aqui nós temos que observar que ela tem bastante parte seca, tá? Significa que eu não tive excesso de chuva. Se eu fizer silagem aqui agora, eu vou apertar com a mão, não vai cair nenhuma gota, tá? Então existe essa matemática também para corrigir quando está muito molhado, já vou explicar para vocês. Tem que observar então para mim fazer o corte desse capiaçu, para por exemplo fazer o corte direto sem a murcha, sem fazer murcha, que não tenha chovido uma semana. Se choveu na última semana, tem que fazer murcha. Mas eu quero colher com o trator, Ricardo. Pois bem, então respeite uma semana sem chuva, para ele dar uma enxugada. Ou vai ter que agregar fubá para equilibrar a matéria seca. Tem que lembrar desses detalhes. Tenho que observar também brotação extra. Quanto mais eu tenho brotação extra, menos eu estou apto a poder fazer o corte tratorizado. Mas não dá para fazer então? Dá sim, desde que você respeite. Por exemplo, eu tenho um monte de brote pequeno embaixo. O que eu faço? Eu corto mais alto. Mas eu vou perder a parte de baixo? Não, você não vai perder. A parte de baixo você vai cortar a facão, fazer muda e aumentar seu plantio. Nada se perde, você precisa aproveitar tudo. A gente não pode desperdiçar, mas também não podemos fazer uma silagem errada e apodrecer no saco, apodrecer ela no chão, no silo. Você tem que fazer a forma certa, aproveita a parte de baixo também e a brotação você vai preservar. Então ele logo vem de novo, tá? Então tudo que você vai fazer certo aqui vai representar custos menores, maior lucro, maior renda lá no seu gado, engorda. Então é para isso que a gente está aqui tratando desse assunto. Então é importante olhar para a toceira, olhar para o seu capiaçu quando ele estiver no estágio de rebrota certo para fazer silagem. Ou quando foi um plantio, que é o exemplo da outra toceira, quando essa toceira tem um equilíbrio entre parte mais verde e partes mais secas, mantendo também uma proporção de equilíbrio. Mas então, como eu vou ter certeza que o meu capiaçu está pronto para colher, não está? Como é que está o grau de umidade ou não? Você tem dúvida, amigo? Passa um pouquinho, pega uma cana ou duas, passa na ensiladeira. E aí você pega com a sua mão, é um dos testes, tá? O mais fácil e mais rápido. Enche a sua mão aqui, ó, de silagem, aperta e vai pingar. Se ela pingou, é porque você precisa uma gota, um dia de murcha, 2 gotas, 2 dias de murcha, 3 gotas, 3 dias de murcha. Mais, correu água, não corta porque vai dar bobagem, tá? Vai cortar com o trator, tenta espremer que não caia água. Esse é o ponto que você tem que esperar. Bah, mas deu 120 dias e ainda não deu a umidade certa. Não tem problema, capiaçu não estraga com 140 dias, não estraga com 180. Vai cair a matéria seca, vai cair a proporção de proteína muito pouco, 0,1%. Isso não é problemático, você não está tratando de milho, nós estamos tratando de um cultivar aqui diferente. Então o capiaçu ele tem muitas vantagens sobre o milho porque eu consigo dilatar o prazo. Outra pergunta que fazem então, tá? Como é que eu vejo a matéria seca com mais exatidão? Bom, aí tem um link para vocês aqui, estou deixando agora, sobre uma matéria do Fábio Martins, tá? Que é um parceiro nosso da empresa. Ele é engenheiro agrônomo e explica passo a passo como você faz o teste de micro-ondas para matéria seca. Tá? Aí você tem um número exato da matéria seca, se é 20, 21, 22, quanto que ela está naquele momento, tá? Ficou o link aqui para vocês. Qualquer coisa na descrição a gente deixa o link de novo. Sempre olha a descrição do vídeo que lá tem o atalho para os assuntos do vídeo, para quem não quer assistir todo quando é um vídeo longo.
Então nós temos uma outra questão que muito me perguntam. Bom, eu quero tratar meu animal, servir no coxo. Eu tenho que esperar 110, 120 dias, tenho que esperar chegar a essa altura? Não. Quando chegar com 70 dias, pelo menos 70 dias, você pode passar na ensiladeira e tratar o animal. É diferente tratar o animal in natura do que fazer silagem. Tratar in natura você trata em qualquer grau de umidade. Só que a resposta de proteína é maior para quando é in natura, ela vai ser maior quando é jovem o capiaçu. E quando eu vou tratar de fazer silagem, ela vai ser uma resposta melhor com idade. Então sempre que eu vou fazer no coxo, eu faço cedo. Quando eu vou fazer silagem, eu faço mais tarde. Essa é a diferença entre coxo e silagem, servir in natura ou deixar fermentar. Porque a fermentação traz para você, com a moagem do material e a fermentação, ela traz para fora, ela aflora coisas que você servindo in natura não consegue tirar. Tá? Então ela facilita. Por isso que a silagem é muito defendida e muito usada. Parecido para vocês, dá para fazer sim o corte com trator, mas tem que respeitar matéria seca. Número 1 da lista, matéria seca. Matéria seca tem que respeitar sempre para fazer silagem, mesmo que seja no saco, mesmo que fizer murcha, tem que cuidar um pouquinho com isso. Não pode estar correndo água, vai apodrecer, não vai fermentar e vai apodrecer. Matéria seca número 1 para capiaçu, tá? Segundo fator para cuidar, corte. Capiaçu tem que cortar miúdo, capiaçu não se corta grande, tá? Miúdo, 5 milímetros, 1 centímetro no máximo, tá? Então corte muito importante, tá? Para quem vai fazer silagem sacada, tá? Que é um dos melhores jeitos de trabalhar com capiaçu, procura usar farelo, procura fazer um alimento completo. Se você não usa farelo, inoculante é obrigatório, não existe silagem de capiaçu sem inoculante. Não observe para vídeos amadores da internet. Por quê? Porque o que deu certo para aquela pessoa pode não dar para você, tá? Fato, capiaçu necessita inoculante. Se você não vai usar inoculante, pelo menos algum farelo para fazer as vezes do inoculante. O que é inoculante? Inoculante é bactéria que você precisa colocar dentro da silagem para ela começar a fermentação. Então os grãos trazem muito farelo, os grãos farelos trazem muitas bactérias junto para dentro do capiaçu que falta nele, tá? E por último, importante é você não deixar bolhas de ar no saco quando fizer, né? Então manter menos ar possível dentro do saco, que é diferente de ter que se preocupar em compactação excessiva. Não é a compactação que vai fazer o resultado positivo, que vai trazer o melhor resultado, e sim a ausência de bolsão de ar. Na hora de fechar o saco, aperta para baixo, né? Você viu que fica bolha no saco, bate ele no chão, né? Tem esses cuidados para não ficar bolsão de ar. A prensagem não vai te causar problema, bolsão de ar vai causar problema, então cuidar com isso, tá? Ah, mas qual máquina vai usar para isso? Qual é que é a ensacadora melhor? Não tem ensacadora melhor, tem técnica bem feita, tá? Então quem tem dúvida, nossa empresa ela fornece todo esclarecimento sobre a diferença de modelos. Precisa ser essa ou precisa ser aquela? Não. Todas as máquinas são aptas a trabalhar com capiaçu e com qualquer material. Só que cada uma vai ter uma limitação de consumo, de prensagem, né? Tem diferenças entre elas. Mas não é que vai ter uma que seja muito melhor que a outra para fazer um trabalho com algum material específico, tá? Então hoje a gente falando do capiaçu, cuidar então também, ó, cuidar para o seu capiaçu não chegar nesse estágio onde ele está brotando em pé, né? Significa que passou do ponto. Tá? Isso aqui tem que cortar, você pode cortar, botar na silagem, mas não deixa cair no chão, vai cair no chão, vai brotar e vai criar toceira no meio. Para quem vai cortar com o trator, precisa ter a linha da roda aqui e as linhas de corte, tá? Então tem que ter um pouquinho de espaçamento para conseguir trabalhar melhor no trabalho, tá? Então a gente vai falar sobre esse espaçamento lá num outro vídeo onde vai ser sobre o plantio. Bom, agradeço a todos, sei que vão ficar muitas dúvidas, como eu falei, para a gente falar de capiaçu um dia inteiro não chega, né? Para a gente falar de qualquer assunto, de qualquer matéria, as matérias são amplas, eu falo no modo geral, eu explico para vocês os maiores segredos, mas tem segredinhos às vezes que a gente não consegue deslindar todos, tá? Então na hora de armazenar tem que cuidar para não furar saco, né? Cuidar para você fazer do melhor jeito, se botar no sol, cobre com uma lona, porque nem todo plástico tem proteção UV.
Às vezes a gente tem notícia de pessoas que compram embalagem lá com alguma empresa, que manda o vídeo de uma embalagem boa e na hora de mandar, manda a embalagem ruim. Então tem que cuidar, gente, tem que cuidar. O barato sai caro. Seu avô falou, seu bisavô falou, é um fato, entendeu? Às vezes 2%, 5%, 10% de diferença entre um produto e outro é o suficiente para você comprar o ruim ou comprar o bom. Então tem que cuidar com isso. Você pode perceber que a nossa empresa não trabalha área comercial, entendeu? Nós trabalhamos a área técnica, nós trabalhamos conhecimento. Por quê? Porque não adianta vender um produto, vender uma imagem em cima de historinha, de conversinha, conversa fiada, entendeu? Nós temos que trabalhar com fatos, entendeu? Trazer qualidade para as pessoas, trazer um alimento de qualidade, trazer um resultado lá no coxo bom, trazer uma máquina que a nossa empresa produz com qualidade para você. Não adianta nós trazer para você preço. Né? Preço lá o falsificador faz, conversa bonitinho que o falsificador tem, vídeo comercial todo enfeitadinho, lá o falsificador tem, as outras empresas têm. Nós trabalhamos com seriedade, aí nós estamos aqui para trazer para você conhecimento. Eu não venho aqui fazer comercial, não venho aqui falar da minha empresa, eu venho aqui falar para vocês o que vocês precisam para ter o melhor resultado com o que vocês estão plantando. Então a gente vai sempre tratar desse assunto. Bom, próximo vídeo nós vamos tratar do plantio do capiaçu. Espaçamento, planta no copo, não planta, onde é que eu compro gema, né? Como é que eu faço, como é que eu vou aumentar meu plantio, como é que funciona, quanto tempo. Nós vamos deslindar a questão do plantio, porque não dá para falar tudo num vídeo só, vocês entendem isso, tá? Mais adiante nós vamos falar um pouquinho da cana, tá? Que a gente não falou ainda, tá? Silagem de cana, né? É bom, não é? Dá para misturar com outros materiais? Não dá, porque muitas regiões do Brasil tem um excedente de cana, bastante cana. Então a gente vai falar isso mais adiante, né? Num outro capítulo, tá bom? Obrigado a todos, espero que vocês tirem suas dúvidas nos comentários ou me chame pessoalmente que a gente vai conversando, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.